Que essa noite, o texto de Atos, capítulo de número 2, a partir do verso de número 41. Abra também sua apostila, na introdução, na aula 1. Enquanto você encontra, gostaria primeiramente de agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, ao pastor Ismael, pastor Elaine, muito obrigado, pastor, pela oportunidade de estar aqui. Estou muito honrado, de estar nesse lugar aqui. Sou improvável para estar nesse lugar, diante de uma baita de uma sede dessa, abarrotada de gente, só o Senhor para conceder, O Senhor é um Barnabé na vida de homens de Deus, que acreditou na minha chamada e me dá a oportunidade. E eu quero falar um negócio para o Senhor que Deus me fez lembrar hoje. Sabia que o Senhor é autor desse livro também? Sim. Ano de 2015, eu dirigi uma congregação na cidade de Monte Alto. E eu sempre acompanhei o campo de São Carlos pelas redes sociais. E naquele ano o Senhor fez uma série de mensagens aqui com o tema A Experiência da Mesa, baseado no livro da David Titus, correto? Eu copiei na íntegra lá. E a página 25 desse livro é baseado nisso. Então, eu copiei primeiro, Então, você está perdoado. Olha só, e Deus me fez lembrar hoje disso, pastor. Eu lembro até a arte, quando eu copiei até a arte, irmão. Copiei tudo mesmo, Confessar aqui já também, que eu já copiei, já que ele confessou. Amém? Estamos alegres, estou acompanhado. Eu vim o ano passado acompanhando meu sogro, como um motorista dele, e hoje estou aqui, ele é meu sogro, meu pastor, meu pai. Também estou acompanhado da minha sogra, irmão. Um pregador que anda com a sogra tem que ser respeitado também, pastor? Olha só, irmão. Tem que dar crédito para o pregador. Também minha família já foi apresentada, essa esposa linda que Deus me deu. E minhas 3 Marias também estão aqui. Todos encontraram? Atos capítulo 2, a partir do verso de número 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Fica com a sua Bíblia aberta, feche seus olhos por mais um momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, Senhor. Nesse momento eu coloco minha vida diante de Ti, Senhor. Fala, Senhor, com a Tua igreja, fala conosco, fala com as nossas vidas aqui essa noite, Senhor. Aquilo que o Senhor tem para tratar, Senhor, durante essa escola bíblica de obreiros e membros, Senhor. Direciona, Senhor, a Tua noiva, Senhor, assim conforme a Tua vontade, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Volta a sua Bíblia um pouquinho aí no capítulo de número 1. Nós vamos usar bastante a Bíblia hoje. Hoje é aula introdutória. Deus me deu a oportunidade de abrir essa escola bíblica. E nós vamos fazer a introdução. Eu queria explicar um pouquinho do contexto do que vai ser estudado durante essas 4 aulas. O tema escolhido, nós fizemos lá em Rio Claro com essa temática. Como eu já falei, Deus começou a colocar esse texto, esse trecho da palavra no meu coração no ano de 2015. De lá para cá eu preguei várias vezes esse texto. E esse ano, quando o nosso pastor me procurou e falou, prepara um material para a escola bíblica de obreiros. E logo eu comecei a escrever esse material, preparar esse material. Mas como todo pregador, como todo aquele que prepara algo, sempre fica aquela dúvida, você pede ao Espírito Santo, confirma. E quando o pastor Ismael lá ministrou, ele falou, foi confirmando, falando que Deus estava falando através desse material. E veio uma outra confirmação, pastor Ismael. Eu fui convidado para ministrar na escola bíblica do campo do pastor Dilmo, num setor. Preguei lá quarta-feira passada. Quando me chegou o material em mãos,
O material lá foi escrito pelo pastor Carlos Artuzzo. Não conheço pessoalmente, conheço apenas a fama, que é um grande teólogo do campo do pastor Dio, um homem de confiança dele. A lição é exatamente, a primeira lição comecei praticamente igual. Eu puxei a referência bibliográfica, eu mostrei para o meu cunhado, ele falou, você copiou dele. Eu falei, eu tenho meus escritos à mão. O Espírito Santo confirmando que esse texto é um direcionamento para a igreja. O Ministério Madureira está um ano de festa e avivamento. Nada melhor do que estudar como igreja, como corpo, aqui, Atos capítulo 2. Nós como pentecostais, como igreja avivada do Senhor. Aqui é um direcionamento para a igreja. Então o que nós vamos estudar durante essa escola bíblica é um direcionamento que o Senhor tem para a sua noiva. O que Ele quer de nós como igreja, que nós estamos aqui ainda na terra, até que Ele venha nos buscar. O que Ele quer de nós? Como nós vamos viver como igreja do Senhor? E aqui esse texto vai nos ensinar isso. O livro de Atos, escrito por Lucas, é o livro que vai contar a história do início da igreja cristã. Ele é o 5º livro do Novo Testamento, ele se encontra depois dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, vem o livro de Atos, que vai ser antecessor de Romanos, uma sequência de epístolas. Pastor Hernandes Dias Lopes diz que ele é uma dobradiça. Ele fecha os evangelhos e ele abre a história da igreja. O livro de Atos, escrito por Lucas, vai trazer um relato de como essa igreja se inicia. Aqui, o capítulo 1 vai trazer algumas informações importantes que no decorrer dessas 4 aulas nós vamos estudar. Vamos lá? Capítulo 1, versículo de número 4. Primeira informação que nós temos aqui. E estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de... Primeira coisa, uma ordem. Vocês não saiam de Jerusalém. Continuando ainda no versículo de número 4. Mas que se esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvisse, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois desse dia. O texto começa, Lucas falando, se você ler o final do Evangelho de Jesus segundo Lucas, você vai perceber que é praticamente a mesma escrita. Ele falou, vocês precisam ficar em Jerusalém, vocês precisam ficar aí, até que se cumpra a promessa. O que é a promessa? João capítulo 14, Jesus falou, eu vou para lá, vou preparar moradas, mas eu vou deixar um consolador. Então qual que é a promessa? Jesus iria, mas viria o Espírito Santo. O verso 5 completa a promessa, vós sereis batizado com o Espírito Santo. Então qual que é a ordem? Vocês esperam aqui em Jerusalém, até que o Espírito Santo venha e vocês sejam batizados. Versículo de número 8, acompanha comigo a leitura. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. O versículo de número 8 vai trazer o propósito. Vem uma ordem, espere em Jerusalém, seguido da promessa, a descida e o batismo com o Espírito Santo, e o verso de número 8, o propósito. Qual que é o propósito? Vocês vão receber virtude para ser o quê? Testemunhas. Aqui se encontra o propósito. Versículo de número 8, do capítulo 1 de Atos, para mim é o resumo do livro de Atos. Se fosse resumir o livro de Atos, em um versículo, eu resumiria no capítulo 1, no versículo de número 8. O texto continua falando, tanto em Jerusalém, que era a ordem para eles esperar, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Geografia bíblica. Jerusalém a cidade, Judéia a região, o estado, a antiga Judá do Antigo Testamento, depois Samaria logo mais acima e depois os confins da terra. Qual que é o direcionamento para a igreja? Ficam em Jerusalém, vocês vão receber virtude para ser testemunhas, primeiramente, em Jerusalém, tanto em Jerusalém como na Judéia, na região,
depois em Samaria, que está mais acima, dentro de Israel ainda, e até os confins da terra. Nós encontramos informações importantes para entendermos o livro de Atos aqui no capítulo 1. Então, aqui Lucas começa trazendo a respeito do direcionamento que Deus tem para a sua igreja. Ele continua trazendo informações relevantes. Verso de número 14. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplica. Esse povo está reunido e eles estão orando. Eles têm uma promessa, mas eles estão aguardando essa promessa orando. O texto fala orando e súplicas. Esse povo está buscando em Deus aquela promessa, aquilo que Jesus havia prometido, a descida do Espírito Santo. E quantas pessoas tinha? Quando nós vemos Jesus ainda nos evangelhos, nós vemos sempre uma multidão acompanhando. Lucas 5 fala que Jesus está na beira do mar da Galileia, havia uma multidão o apertando, ele pula para dentro do barco, o barco de Pedro, para poder continuar a sua mensagem, porque havia uma multidão. Marcos 2 fala que ele está em Cafarnaum, dentro de uma casa, e uma multidão naquele lugar. Eu poderia citar outros textos onde fala de multidão, mas com a crucificação vai acontecer uma dispersão. O povo começa a ficar temeroso, e agora essa igreja está reunida com apenas 120 pessoas. Verso de número 15. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era quase 120 pessoas. Então, no capítulo 1 do livro de Atos, que é o nosso texto base, nós encontramos as informações da localidade e do direcionamento que Deus tinha para a igreja, e a quantidade de pessoas que ainda estavam reunidos. Esses 120 estão reunidos, orando, buscando, e quando chegamos no capítulo 2, o capítulo que nós pentecostais amamos, o texto fala que eles estão reunidos durante a festa do Pentecostes, que acontecia 50 dias após a Páscoa, e o texto fala que de repente, o Espírito Santo desce. A promessa vai se cumprir. Eles ficaram aguardando em Jerusalém e ela vai se cumprir. E o verso de número 4, o texto fala, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quantos ficaram? Todos. Todos foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo desce e ali acontece um movimento muito lindo. O texto diz, e foram vistos, é algo visual. Acontece um movimento tão grande que quem está de fora, quem não está entendendo, começa a duvidar. Estão bêbados, estão embriagados. Mas Pedro, como porta-voz do colégio apostólico, se levanta. Versículo de número 14 da sua Bíblia, do capítulo 2, o texto fala, e Pedro pondo-se em pé. Pedro se coloca em pés. E no meio daquele povo, Pedro ergue sua voz e começa a falar. Não tem ninguém bêbado aqui. O que está acontecendo aqui é o que o profeta Joel profetizou 800 anos antes de Cristo. Capítulo 2, verso 28 de Joel, a promessa. O que se encontra, versículo de número 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei prodígios aparecer em cima do céu e embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Pedro então começa a explicar o que está acontecendo naquele lugar. Muitos estão falando, estão bêbados, estão embriagados, mas o que Pedro está falando, o que está acontecendo aqui é a promessa. O profeta do Pentecostes, o profeta do avivamento Joel falou lá atrás, o que está acontecendo aqui é o derramar do Espírito Santo. Nós estávamos aguardando, mas agora esse povo está cheios do Espírito Santo. Pedro continua a sua mensagem. Se você continuar lendo aí, você vai ver que Pedro continua pregando. E Pedro começa a falar da morte, da ressurreição de Cristo. Pedro começa a trazer uma mensagem cristocêntrica. Pedro começa a falar a respeito de Jesus para aquelas pessoas. O Pedro começa a pregar uma mensagem de mudança de vida, porque o Evangelho significa
conversão, transformação, mudança de vida. E Pedro começa, cheio do Espírito Santo, pregar para aquele povo. Detalhe, é a primeira vez que Pedro está pregando. Pedro nunca tinha pregado. Pedro não havia pregado. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, pastor Ismael. Quando o pastor Oséias falou na abertura do nosso Sebom, Pedro não tinha pregado ainda. É a primeira mensagem dele. Versículo 41 aí na sua Bíblia, o texto que nós lemos. Quando Pedro encerra sua mensagem, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Quase 3.000 almas. É a primeira vez que ele está pregando, 3.000 pessoas. Ergue sua mão, nós queremos esse Jesus. Nós aceitamos esse Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Quem prega aqui sabe do que eu estou falando. Quando uma alma levanta a mão, vem à frente, irmão, você fala, acertei a mensagem. Deus me usou essa noite. É uma alegria você ver uma alma se render. Agora Pedro está vendo 3.000 almas. O capítulo 1 de Atos, no verso 17, fala que eles estavam reunidos em 120. O Espírito Santo desce no início do capítulo 2. Pedro prega, cheio do Espírito Santo. 3.000 almas se convertem. Resultado de uma pregação bíblica, de uma pregação cristocêntrica, uma pregação de exortação de mudança de vida. Mas o Espírito Santo age na vida daquelas pessoas. E agora eles aceitam Jesus como Salvador. De 120 pessoas do capítulo 1, agora eles pulam para 3.000 almas. Agora essas 3.000 pessoas, eles vão viver como comunidade. Eles vão viver como igreja. Eles vão viver reunidos. E do verso 42 ao 47, que é a base do nosso livro, Lucas vai relatar como viviam esses cristãos. Quais características esse povo tinha após a descida do Espírito Santo. É por isso que o tema do livro está aí na capa do seu livro. As características de uma igreja cheia do Espírito Santo. Quando eu comecei a estudar e ler esse texto de maneira sistemática, eu tenho convicção para mim que Deus deixou esse texto porque é o melhor modelo de igreja para nós vivermos em comunidade. Está do verso 42 ao verso 47. Então, a partir de agora, nós estudaremos as características dessa igreja. Como que esse povo vai viver agora em comunidade. Quais características que Lucas vai relatar dessa igreja que ainda está em Jerusalém? Primeira característica no seu livro é a página 12. Primeira característica de uma igreja cheia do Espírito Santo: comprometimento com a palavra de Deus. Fala comigo. Comprometimento com a palavra de Deus. Capítulo 2, verso 42, o texto diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A palavra perseverar, ela tem o mesmo significado de persistir, de ser constante, de permanecer. O texto fala então que eles perseveravam na doutrina. A palavra doutrina, ela significa, no original dela, no grego, é a palavra didaquê, que significa aquilo que é ensinado, ensino. Quem tem a Bíblia NVI vai perceber que o tradutor da NVI preferiu usar e perseveravam nos ensinos dos apóstolos. Para mim, é mais fácil do nosso entendimento. Eles perseveravam, persistiam nos ensinos dos apóstolos. Nesse período, a Bíblia ainda não estava formatada, separadinha, como nós temos aí. 66 livros, separadinho em capítulo, versículo, fácil de entender. Não. Aqui ainda já tinha os textos do Antigo Testamento, as epístolas ainda não haviam sido escritas, mas haviam os ensinamentos que Jesus havia deixado aos seus discípulos. Jesus reúne 12 homens para andar com ele e começa a ensinar. O que mais Jesus fez foi ensinar.
E aqueles ensinamentos agora deixados por Jesus vai ser repassado. O que essas pessoas então vão perseverar? Nos ensinos de Jesus Cristo. Essa igreja vai perseverar naquilo que Jesus Cristo ensinou. Para nós, para os dias atuais, com a Bíblia formada, onde nós devemos perseverar? Perseverar na palavra do Senhor. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela persevera, ela persiste na palavra do Senhor. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela se reúne, ela senta como nós estamos aqui essa noite, para aprender a palavra do Senhor. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela vem para o culto de ensino, sedenta para aprender a palavra do Senhor. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela vem para a escola bíblica dominical, querendo aprender a palavra do Senhor. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem como bússola a palavra do Senhor. E quando nós falamos de igreja, irmãos, nós estamos falando de nós, de vidas, pessoas, porque isso daqui que vai ser reformado e vai ficar muito lindo, diga-se passar, né, pastor? Ficou muito lindo, está na capa do livro aí. Isso daqui é templo. Igreja está sentada nas cadeiras. Tem uma igreja falando de pé. Tem uma igreja que tocou agora há pouco. Nós somos a igreja. Então quem tem que perseverar na palavra não é o templo, e sim a igreja. Quem tem que perseverar na palavra é eu e você. Nós devemos perseverar na palavra. É a palavra que nos direciona para a nossa vida. É ela que nos fortalece. Esse dia para trás eu conversava com um novo convertido da nossa igreja. Ele batizou no último batismo. E é um rapaz que Deus acabou me dando uma oportunidade de toda terça e quinta fazer uma caminhada com ele. Minha filha faz natação e o filho dele faz natação no mesmo horário. Então eu falo, não combina, nós leva eles para, nós fica caminhando. E eu uso aquilo ali para discipular ele. A gente fica caminhando ali, corre um pouquinho, fica meio ofegante e daqui a pouco conversa da Bíblia. E ele falou esse dia para trás, pastor, eu batizei semana passada e agora parece que eu estou entendendo mais um pouquinho. Porque eu vinha na igreja antes, ele tinha uma vida bem torta antes, e eu não entendia nada que os pastores pregavam, falavam. Eu falei, Léo, agora eu estou começando a entender algumas coisas. Eu falei, Léo, deixa eu te explicar. Você lembra o que você comeu semana passada, o que você almoçou? Ah, pastor, nem o que eu comi ontem, vou lembrar o da semana passada. Pois é, a palavra é desse jeito. Muitas vezes nós viemos para a igreja, muitas vezes nós não estamos nem entendendo, mas eu estou aqui, eu estou ouvindo. Ela está entrando, ela vai entrando. E a Bíblia fala em Hebreus capítulo 4, versículo de número 12, que ela é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Ela entra até a divisão da alma e do espírito. Talvez você não está entendendo esse contexto de história, não está entendendo nada, mas ela está entrando aí, está te fortalecendo. Ela está entrando aí, está te dando sustância. Talvez você vai chegar na calçada, você não vai nem lembrar o que foi pregado aqui, mas ela está te fortalecendo. O salmista fala no Salmo 119, 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sabe aquele livramento que você se desviou do mal? É porque um dia talvez você ouviu uma palavra, aquilo entrou dentro do seu coração. Aquilo te fortaleceu. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela se fortalece na palavra. Ela persevera na palavra. Essa igreja, ela começa perseverando. Ela tem compromisso com a palavra. Ela tem compromisso com os ensinamentos. John Stott diz que o Espírito Santo abriu uma escola em Jerusalém e seus professores eram os apóstolos. Aqueles apóstolos tinham 3.000 leigos para sentar e aprender. E essas 3.000 pessoas que aceitaram Jesus como Salvador, Lucas relata que eles perseveravam. Eles tinham sede. Eles queriam aprender, eles queriam saber mais, eles queriam se fortalecer na palavra. E essa igreja então segue firmada na palavra. Como estamos nós? Quem ama a palavra aqui? Bastante gente que ama a palavra. Eu amo a palavra também, irmão. Amo. Eu amo também essa mulher que está aqui no primeiro banco. Filha do pastor Roberto, Daiane. Amo demais ela.
E quando eu fico longe dela, sinto falta, pastor Ismael. Quando a gente vai para as convenções, parece que o último dia da convenção, vontade de acabar logo e vir logo embora para casa. Eu quero ver ela, porque eu amo ela. O senhor, quando viaja, também fica longe da pastora Elaine. Sente saudade. Porque ama. Quem ama, sente saudade. Se nós amamos a palavra, quando você fica longe da palavra, você está sentindo saudade dela? Você sente falta dela? Ou você está se alimentando só aqui nos cultos, ouvindo a palavra do pastor Ismael? Você está sentando todos os dias para meditar nela? Para comer dela? Essa igreja está perseverando. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que persevera aqui na palavra do Senhor. Quando nós perseveramos, nós crescemos na palavra. E quando o Senhor dá o crescimento, o entendimento para nós, tem um propósito. Capítulo 1, verso 8 de Atos, eu falei que é o resumo de... Vocês vão receber virtude para ser o quê? Testemunhas. Quando nós perseveramos na palavra, o Senhor vai dando graça, e nós vamos aprendendo mais. Nós vamos se aprofundando na palavra, e tudo tem um propósito. Qual que é o propósito maior? Sermos testemunhas. Quando nós estamos estudando a palavra, além do nosso fortalecimento particular, existe um outro propósito nisso. Vamos lá, abra comigo sua Bíblia, Mateus 28, 19. Volta aí um pouquinho sua Bíblia, folheia ela comigo. Esse texto fala da grande comissão. Marcos fala desse mesmo texto no 16:15 de Marcos. Mateus fala, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existe uma outra tradução que fala, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Quando o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas e ele derrama virtude sobre nós, o propósito maior é nós sermos testemunhas. E essa igreja persevera na palavra e ela começa a crescer na palavra, porque tem um propósito nisso. A grande comissão que Jesus deixa para nós cristãos é ir e fazer discípulos. Marcos fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quando nós saímos e pregamos e evangelizamos, é uma bênção, é importante, é um dever da igreja. Mas nós devemos também, além de sair para fora e pregar e evangelizar, nós devemos fazer discípulos. E certa vez eu vi uma ilustração que eu gostei muito e eu quero te falar. Quando nós saímos para fora e pregamos e evangelizamos alguém que está... É como se você desse um copo de água para alguém que está com sede. A pessoa está com sede, está aqui um copo de água, você vai dar o copo de água para ela e ela vai tomar. 3 goladas eu tomo esse copo de água, de 180 ml. A hora que acabar, daqui a pouco eu vou sentir sede de novo. E talvez eu vou procurar quem me deu água. Ó, tem mais um copo desse? Mas quando você vai discipular, é diferente de você apenas oferecer talvez apenas um copo de água. O pregar, o evangelizar, é como se você desse um copo de água. Mas o discipular é você mostrar aonde está a fonte que jorra a água. É você ensinar o caminho. Quando Jesus vai chamar seus discípulos, lembrando do chamado de Mateus, Jesus vai até a coletoria de impostos. Ele era um homem que estava servindo o Império Romano, extorquindo o povo judeu. E Jesus fala para ele, ó, Mateus, vamos lá, larga tudo e me segue. O texto fala que ele se levanta e segue Jesus. Jesus não disse uma palavra para ele, chamou ele para começar um discipulado. Quando Jesus chama ele, falou, ó, vamos andar comigo. Eu quero te discipular, eu quero te ensinar. O Senhor nos derramou o Espírito Santo. Ele derramou virtude para nós sermos testemunhas. Ele nos chamou para discipular as nações. Ele tem um chamado sobre a nossa vida como igreja do Senhor para discipular pessoas. Pastor, mas eu não tenho muito conhecimento. Se aprofunda, persevera na palavra. Pastor, mas eu não prego, eu não falo, eu não sou obreiro.
o discipulado não tem lugar. Jesus chama Mateus na coletoria de impostos. E ali ele começa um discipulado. E Jesus, ele é tão intencional nas suas atitudes, que ele discipula em vários lugares. Vai ser estudado na próxima lição sobre a comunhão. E Jesus usava a tática da mesa para discipular, para ensinar. É por isso que ele nos deixa a grande comissão. Nós, como igreja do Senhor, precisamos discipular mais, ensinar mais. E muitas vezes nós achamos que o discipulado cabe ao corpo de obreiro da igreja, mas o discipulado cabe a todos nós que somos igreja. Todos nós que somos cheios do Espírito Santo, nós estamos aptos a discipular alguém. A virtude é para quê? Para ser testemunhas. Quem você tem discipulado? Quem você tem ensinado a palavra do Senhor? Você tem discipulado pelo menos a sua casa? Nós precisamos, se o texto fala primeiro em Jerusalém, a nossa Jerusalém é a nossa casa. Nós precisamos discipular nossos filhos. Eu tenho 3 meninas. Irmãos, se ligar a televisão ou deixar um celular na mão delas, vai ser discipulada pela Netflix, vai ser discipulada pelo YouTube. Não estou falando que é errado usar, porque minhas filhas usam, assistem. Mas o momento de sentar para aprender a palavra, elas têm também, elas são discipuladas dentro de casa. Nós precisamos discipular a nossa casa. Nós precisamos discipular aqueles que estão ao nosso redor, na faculdade, na escola, no serviço. É oportunidade, aproveitar as oportunidades e discipular. Quando nós discipulamos, nós formamos cristãos mais fortificados na palavra, porque o discipulado consiste em ensinar. A igreja precisa ensinar mais, discipular mais. Capítulo 8 de Atos, não precisa abrir sua Bíblia, está na página 15. Há uma história, capítulo 6, a Bíblia fala que a igreja começa a crescer, e é separado 7 homens, entre esses homens está Filipe. Filipe é separado para o diaconato, porém Filipe também tem uma chamada evangelista. Filipe está em Samaria, e Deus está usando ele naquele lugar. Filipe está pregando lá, mas ele ouve a voz de Deus, fala, vai. E ele vai até o deserto. O texto fala que quando ele chega no deserto, ali ele vê uma carruagem. Está ali um mordomo da rainha da Etiópia. E aquele mordomo está lendo um trecho da palavra do profeta Isaías. O texto fala que Filipe começa a correr atrás daquela carruagem no deserto. Literalmente correr, está no texto, correu. E ele começa a correr, ele pergunta, o que você está lendo aí? Eu estou lendo Isaías, mas não estou entendendo nada. Filipe sobe para dentro daquela carruagem e começa a discipular. Ele começa um discipulado no deserto. Ele ouve a voz de Deus, ele vai atrás daquela vida, e ali ele começa um discipulado. Quando eles vê uma porção de água, ele fala, está ali a água, o que me impede de ser batizado? Não, vamos lá, batizou. Discipulou e batizou. Qual que é o propósito do Pentecostes? Qual que é o propósito de nós sermos cheios do Espírito Santo? Sermos testemunhas. Sermos testemunhas. Um dia o Senhor tirou você do lamaçal do pecado, firmou seus pés numa rocha, te encheu do Espírito Santo, para ser testemunhas. Talvez você um dia recebeu o batismo, e você talvez achou que o batismo era apenas para você profetizar, falar línguas estranhas. Isso é os dons. Isso está disponível também. Mas o propósito maior, que o Senhor te revestiu do Espírito Santo de virtude e de poder, é para você ser uma testemunha aqui na cidade de São Carlos. É para você ser uma testemunha lá no seu serviço. Um dia o Senhor te plantou naquele lugar porque Ele tinha um propósito com você naquele lugar. E o nosso Deus trabalha com propósitos. Ele trabalha. E nós somos instrumentos. E nós, como instrumentos, nós devemos aproveitar as oportunidades. O livro de 2 Reis vai contar a história de um homem que era chefe do exército sírio, Naamã.
ele sofria de uma enfermidade, a lepra. Esse homem está desesperado, ele está sofrendo com aquela lepra. Mas o texto fala no verso de número 2, que havia uma menina, nem fala o nome da menina, mas aquela menina que era das terras de Israel, foi capturada durante uma batalha. Aquela menina está na Síria, vivendo dentro da casa de Naamã, sofrendo como escrava, servindo a mulher de Naamã. E aquela menina vendo o sofrimento de Naamã, ela fala, tomara que meu Senhor um dia fosse lá em Samaria, porque lá ele receberia a cura. Aquele homem, Naamã, fala, eu vou para lá. Ele já devia ter tentado todas as coisas. Naamã atravessa a fronteira, vai na nação inimiga, vai em Israel, chega lá, ele vai até a casa de Eliseu. Eliseu fala, dá 7 mergulhos no Jordão aí. Naamã dá 7 mergulhos no Jordão, Naamã é curado da lepra. Mas melhor que isso, melhor que ser curado da lepra, Naamã fala, agora eu reconheço, não há outro Deus como o Deus de Israel. Para mim, o personagem principal desse texto de 2 Reis é essa menina, que aproveita a oportunidade. Ela aproveita a oportunidade e ela entende o propósito que Deus um dia permitiu que ela fosse capturada e viver como escrava naquele lugar. E ela usa a oportunidade que ela tem e fala, lá tem homem de Deus. Lá tem um Deus que cura, lá tem um Deus que sara. Deus um dia te plantou naquele lugar, Deus um dia te colocou naquela congregação, Deus um dia te deu aquele trabalho para você frutificar, para você ser testemunha. Você está cheio do Espírito Santo, é para ser testemunha. Foi para isso que Ele te chamou. Esse é o propósito da igreja na terra. Jesus falou, ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. É chamado, é direcionamento para a igreja, tanto em Jerusalém, quanto em Judeia e até os confins da terra. Ele te chamou. Nós precisamos perseverar na palavra. Se nós perseverarmos na palavra, a hora que surgir a oportunidade, nós vamos estar preparados para falar da palavra. Quem ama a palavra aqui? Continua amando a palavra. Beba mais, coma mais da palavra. Coma a palavra, que Deus vai preparar a oportunidade. Tem uma frase que eu gosto que fala, sucesso é o encontro da preparação com a oportunidade. É o encontro da preparação com a oportunidade. Hoje eu estou aqui ministrando na abertura do Ebom, do campo de São Carlos, porque um dia eu me preparei. Eu comecei a preparar essa mensagem no ano de 2015, copiando a mensagem do pastor Ismael, né? Já confessei. Mas estou aqui, eu se preparei um dia, e hoje Deus me deu a oportunidade de estar aqui. Se prepara, Deus vai te dar oportunidades pequenas para você falar do amor de Deus. Se você for fiel nas oportunidades pequenas, um dia Ele vai te colocar nesse púlpito, um dia você vai ensinar nesse púlpito. Vamos lá. Segunda característica, página 17 do livro. Segunda característica de uma igreja cheia do Espírito Santo. É uma igreja alicerçada na oração. Fala comigo, alicerçada na oração. Capítulo 1, verso 14 do livro de Atos, o texto fala, e todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplica. Como que a igreja está reunida no capítulo 1? Com 120 pessoas perseverando na oração. Essa igreja tem uma ordem para ficar em Jerusalém. Essa igreja tem uma promessa vindo da própria boca de Jesus. Jesus prometeu a vinda do Espírito Santo, mas essa igreja entende que a chave é a oração. Essa igreja vai nascer debaixo de oração. Essa igreja persevera na palavra, mas o texto fala no versículo número 42, na parte B, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Essa igreja tem 2 grandes pilares, e eu fiz questão de colocar no primeiro capítulo, oração e palavra. Essa igreja tem palavra, tem direcionamento pela palavra, mas essa igreja entende também que ela precisa falar com Deus.
ela precisa ouvir a voz de Deus, mas ela precisa falar com Deus também. Quando você ora, você declara dependência. E essa igreja está declarando dependência. Essa igreja está reunida com apenas 120 pessoas, porque o ambiente estava turbulento. O Império Romano estava perseguindo. O Império Romano estava perseguindo os cristãos. Havia uma dispersão. Havia desconfiança do futuro. Mas essa igreja está confiando em Deus e eles estão buscando na oração. Ela não parou de orar. E uma das características dessa igreja é que ela vai para a oração. O capítulo 3 do livro de Atos diz: Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a nona. O judeu tinha costume de orar 3 vezes. Às 9 da manhã, às 3 horas da tarde e após o sol se pôr. E essa igreja, ela persevera. O texto fala que Pedro e João, líderes dessa igreja, estão indo buscar em oração. Essa igreja, que é liderada por homens de Deus, entende que a oração é o caminho. Capítulo 4, verso 31, a igreja está sendo perseguida. A igreja está passando opressão, mas o texto fala: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciava com ousadia a palavra de Deus. Quando você ora, o Espírito Santo desce. Esse povo está com medo, irmão. São seres humanos. São seres humanos. Havia medo. Havia preocupação. Se os apóstolos que andaram dia e noite com Jesus, comiam com Jesus, dormiam ao lado de Jesus, quando vem aquela perseguição, eles dispersaram, ficaram com medo. Imagine esses 120. Mas o texto fala que meio a essa perseguição esse povo está orando. E o texto fala que o Espírito Santo vem sobre a vida deles. E eles começam a pregar, e cheio do Espírito Santo eles anunciam com ousadia. Ore mais. Busque mais. Busque direção do Espírito Santo. Ele vai te dar ousadia para você ser testemunha. O propósito é sermos testemunhas. Mas a chave para nós sermos testemunha é buscar em Deus. E essa igreja está buscando em Deus. Uma das marcas disso é quando Paulo se converte no capítulo 9. E havia uma desconfiança a respeito da conversão de Saulo. E Barnabé chega e fala: ele estava orando. É uma das marcas do cristão, a oração. A igreja, ela vai passar dias difíceis. O cristão vai passar. O próprio Jesus deixou isso para nós. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O salmista no Salmo 50:15 diz: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Em quem você tem buscado no dia de angústia? Quando você tem passado dias difíceis, em quem você tem buscado? Tem buscado em Deus? Na oração? Essa igreja está passando dias difíceis. Quando nós lemos o início, aqui, a história relatada, irmãos, parece até bonito. Mas tinha perseguição aqui. Tinha apedrejamento. Tinha gente sendo degolado por amor a Jesus. Tinha muita gente sendo entregue lá no Coliseu, a leões, por amor a Cristo. Mas esse povo está perseverando na oração. Capítulo 12, verso 5 do livro de Atos, conta quando Pedro está preso. O texto fala: e Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja, no meio da perseguição, ela vai para a oração. Pedro, o líder da igreja, está preso. O texto fala que essa igreja persevera na oração. E quando Paulo vai escrever para a igreja de Tessalônica, Paulo dá um conselho para essa igreja: orai sem cessar. Orai sem cessar. As duas características que nós estamos vendo hoje: uma igreja cheia do Espírito Santo, ela persevera na palavra e ela persevera na oração. Como está o nosso nível de interesse pela palavra e pela oração?
somos pentecostais, somos cheios do Espírito Santo, mas estamos perseverando nesses dois pilares. Nós como igreja, estamos deixando ser caracterizado essas duas características que essa igreja tinha? Fica essa pergunta para mim e para você aqui essa noite. Como igreja do Senhor, como nós vamos ser conhecidos aqui na cidade de São Carlos? Quais características as pessoas aí fora vão ver em nossas vidas? Lucas, quando vai relatar as primeiras características que ele cita dessa igreja, essa igreja perseverava na oração, essa igreja perseverava na palavra do Senhor, que é o direcionamento para a tua noiva. Se coloque em pés. Feche seus olhos. A W. Tozer diz: orar, orar e continuar orando, até começar a orar de verdade. Billy Graham diz: feliz é o homem que aprendeu o segredo de ir a Deus diariamente em oração. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui essa noite, Senhor, na abertura dessa escola bíblica, Senhor. Aprendemos, Senhor, aqui essa noite, Senhor, que devemos perseverar, Senhor, na oração, Senhor. Senhor, nos direciona, Senhor, nos corrija, Senhor, nos exorta aqui essa noite, Pai. Se temos orado pouco, Senhor, se como igreja do Senhor, temos buscado pouco em Ti, Senhor, solução para os